Olá pessoal, então vamos começar mais uma aula de banco de dados. Hoje então, começando aí com o modelo relacional. Então vamos relembrar como é que funciona o processo de criação de um banco de dados. Então nós temos várias visões externas dos usuários, por exemplo, do aplicativo para o qual vocês estão construindo o banco de dados. A partir então dessas visões externas, o que nos interessa são os requisitos de dados. Esses requisitos de dados, então, a gente vai usar para fazer o projeto conceitual. Depois de construir um projeto conceitual, a gente mapeia então para o projeto lógico. Do projeto lógico, então, a gente adiciona aí as características para o projeto físico, então temos um banco de dados. A aula de hoje vai ser sobre o projeto lógico, usando o modelo relacional. E aqui então tem a primeira grande diferença entre o projeto lógico e o projeto conceitual. O projeto lógico necessariamente vai ter algumas características que são independentes do SGBD e outras que dependem do SGBD. O que isso quer dizer? Que em algum momento do projeto lógico, vocês vão ter que decidir qual SGBD, qual sistema de gerenciamento de banco de dados será utilizado. Porque algumas características desse SGBD vão com certeza interferir no projeto lógico que estão fazendo. Então eu gosto muito dessa definição do modelo relacional. É uma definição super simples. Tudo é relação, tudo é tabela. Ponto. Não tem outra opção no modelo relacional. Então, como assim? É o seguinte, então todo mundo já viu uma tabela na vida, certo? Todo mundo já viu alguma tabela na vida. Então, para as tabelas ou para as relações do modelo relacional, cada linha nessa tabela representa uma coleção de dados relacionados. Cada linha dessa tabela representa um fato, tá? Que tipicamente corresponde a uma entidade ou a um relacionamento do mundo real. Então, novamente, as abstrações que existem lá no projeto conceitual, o modelo conceitual é o modelo mais abstrato, todas aquelas abstrações, independente do tipo de modelo conceitual que vocês utilizarem, todas as abstrações aqui no modelo relacional viram tabelas, tá? E essas tabelas contêm linhas, contêm tuplas, que são fatos. Então, conceitos. Eu acabei de falar em tuplas. Como assim tuplas, professora? Tuplas, então, é um termo mais técnico para designar as linhas de uma relação, as linhas de uma tabela. Tá? O cabeçalho de cada uma dessas colunas vai definir um atributo e o conjunto de valores que pode aparecer em cada uma dessas colunas é o domínio daquele atributo. O fado esquema de uma relação descreve a relação R, né, com A1, A2, AN, onde esse R vai ser o nome da relação. Então, todas as relações têm um nome. E todas as relações têm um conjunto de atributos, de A1 a N. E esse N a gente vai chamar de grau da relação. Então, se a relação tiver 3 atributos, é uma relação de grau 3. Cada atributo aí é o nome de um papel desempenhado por algum domínio D no esquema da relação R. Então, é uma maneira mais formal de descrever os seus dados. Por exemplo, a gente tem ali uma tabela ou uma relação estudante com os atributos matrícula, nome, curso e o início. Esse nome, que é o segundo atributo, pode ser definido como domínio string no esquema de estudante. Ainda formalmente, relação, agora não é mais o esquema, agora é a relação R minúsculo de R maiúsculo, então vai ser um conjunto de tuplas. Como assim conjunto de tuplas? Um conjunto de linhas. Cada linha, cada tupla, vai ser uma lista ordenada de valores. Então, esse atributo aí na tupla T, a gente pode designar por T de AI, então é o valor desse atributo aí na tupla, tá? E essa relação também pode ser definida aí, então, como os fatores, né, dos domínios de cada um desses atributos. Muito importante, vejam que tem um ponto de exclamação ali, porque esse slide é muito importante, presta atenção. A tupla é uma lista ordenada de valores. O valor de cada atributo em uma tupla é atômico, atômico. Ou seja,
Atributos compostos e multivalorados não são permitidos no modelo relacional. Primeira grande diferença para o modelo entidade relacionamento que a gente viu no projeto conceitual. Não existe atributo composto, não existe atributo multivalorado, cada atributo é um valor atômico. O null, que é o valor especial, continua existindo para valor que não é conhecido ou não aplicável. Maneiras diferentes de interpretar o modelo relacional. A gente pode dizer que um esquema de relação é uma declaração ou uma asserção. Outra maneira, o esquema dessa relação é um predicado e valores em cada tupla satisfazem completamente esse predicado. Então, como é que funciona? Nós temos aqui uma tabela chamada estudante. O nome dessa tabela é estudante. Tá? Essa tabela é composta por um conjunto de 4 atributos: matrícula, nome, curso e início. E essa tabela também contém várias tuplas. Muito importante, a ordem dos atributos na relação é definida. Porém, as tuplas dessa relação não são ordenadas entre elas. Aí vocês vão dizer assim, ah, não, mas está ordenado pelo número de matrícula. Não. Nome, não. Curso, início, pois é. Mas não quer dizer. Então, assim, ó, as tuplas não são ordenadas entre elas. Agora a gente entra, então, nas restrições de integridade. Domínio é mais ou menos o conceito que a gente já conhece. Então, especifica que o valor de um atributo A, de uma relação, deve ser um valor atômico do domínio de A. O null especifica se a um atributo é permitido ter valores null. Por exemplo, o estudante deve ter um nome válido, ou seja, o nome não pode ser nulo. E chave, por definição, todas as tuplas são distintas. Todas as tuplas em uma relação, em uma tabela, são diferentes. Um conjunto de atributos, SK, de um esquema da relação R, tal que, para duas tuplas distintas, quaisquer, então quaisquer duas tuplas T1 e T2, o valor do conjunto de atributos de T1 é diferente do atributo do conjunto de atributos de T2. Se isso for um subconjunto, então esse subconjunto é uma superchave da relação R. Durante o projeto lógico, onde você está usando o modelo relacional, para um esquema de uma relação, pode ser que você tenha mais de uma chave. Esse conjunto vai ser chamado de chaves candidatas, mas em algum momento você vai ter que escolher uma dessas para ser a sua chave primária. A que você escolher vai ser chamada de chave primária e as demais serão chamadas de chaves alternativas. Então, por exemplo, temos uma tabela carro. Número da licença, número do chassi, marca, modelo e ano. O número da licença é único, né? É o número da placa do carro. O número do chassi também é único, porque está gravado lá no chassi do carro. Então, você tem aqui um conjunto de duas chaves candidatas. Ah, professora, mas qual que eu vou escolher? Não sei, vai depender da aplicação. Então, para um tipo de aplicação, a primária pode ser o número da licença e a alternativa pode ser o número do chassi. Para outra, a primária pode ser o número do chassi e a alternativa o número da licença. Não tem problema nenhum. A decisão é sua, como projetista, considerando os requisitos de dados daquela aplicação. A chave primária pode ser simples. Por exemplo, estudante. Matrícula é um valor, nome, curso, início. Matrícula vai ser único para a tabela de estudante, então matrícula é minha chave. Disciplina tem um código, nome, crédito, departamento. Código é um atributo só, é a chave da minha tabela de disciplina. A chave pode ser composta. O que isso significa? Que a restrição de chave primária pode ser aplicada a um conjunto de atributos. Veja, chave primária composta não quer dizer atributo composto. Não é isso. Os atributos continuam sendo atômicos. Porém, a restrição da chave primária é aplicada a um conjunto de atributos. Tem mais de um atributo como chave primária. Então, é chave primária composta. Por exemplo, aqui nós temos uma tabela formada por 3 atributos, A, B, C. No primeiro caso, o atributo A é suficiente para identificar todas as tuplas da tabela.
porque cada tupla tem um valor único para A. No caso do meio, nós precisamos da dupla AB para identificar cada tupla, pois A se repete na primeira e na segunda linha. E na terceira tabela, apenas A e B não são suficientes para identificar cada tupla. Então, agora nós temos uma chave composta de 3 atributos, A, B e C. Então, como é que fica o esquema do banco de dados relacional? Ele vai ser composto por 2 partes. O conjunto de esquemas da relação vai ser R, com todas as suas relações, e o conjunto de restrições I. Então, por exemplo, aqui a gente tem o esquema de um banco de dados relacional, a gente tem o conjunto de tabelas com todos os seus atributos e as chaves primárias. Tem também o conjunto de restrições de integridades de esquema. Então, a restrição de integridade de entidade diz que nenhum componente da chave primária pode ter valor nulo, que faz sentido. Como é que você vai identificar uma tupla com valor nulo, certo? E a restrição de integridade referencial é para prover uma consistência entre as relações que se referenciam. E ela diz que uma tupla de uma relação, que se refere a outra tupla, deve referenciar necessariamente uma tupla existente. E isso é muito importante para os relacionamentos entre as entidades. Então, aqui é uma definição mais formal, seja FK um conjunto de atributos de um esquema de relação R1, esse FK vem do inglês Foreign Key, chave estrangeira. Então, seja a chave estrangeira definida sobre o mesmo domínio dos atributos da chave primária, PK, de outro esquema R2, PK, Primary Key, chave primária. Então, para qualquer tupla T1 de R1, tem 2 opções. O T1, valor chave estrangeira, é igual ao T2, valor da chave primária, onde T2 é uma tupla da relação em R2, ou o T1, valor para a chave estrangeira, nulo. Então, aqui a gente tem a definição de um esquema de banco de dados relacional, agora incluindo as restrições de integridade referencial através da definição de chave estrangeira para cada uma das tabelas. Então, o estudante tem a matrícula, o nome, o curso e o início. Disciplina vai ter um código, nome, créditos e débito. Esse débito é um valor que está armazenado lá na tabela departamento. Então, a definição da chave estrangeira fica o débito referencia departamento. E assim por diante. No exemplo do livro, do Elmaz e Navati, então a gente tem aí a representação dos empregados e os seus departamentos, tem as tabelas com as suas chaves primárias sublinhadas e as suas chaves estrangeiras. Vejam aqui que no caso 1, o super SSN, que é o supervisor, referencia o SSN de um outro empregado, certo? Na mesma tabela. Isso é permitido no modelo relacional. O caso 2 mostra que DNO de empregado referencia de número em departamento e gerente do departamento referencia o SSN do empregado. Então, ficou aí como se fossem 2 referências que formam um ciclo. Não tem problema, é permitido no modelo relacional. No terceiro caso, a gente tem uma chave primária composta, onde um dos integrantes dessa chave primária é, na verdade, uma chave estrangeira para outra tabela. No quarto caso, é bem similar, a gente tem uma chave composta, mas cada componente da chave composta é, na verdade, uma chave estrangeira. Então, são aí tipos diferentes de chaves estrangeiras que o modelo relacional permite. Então, a gente tem aqui a anotação por texto, né? Então, o nome da tabela principal com as chaves e os atributos, onde um atributo referencia o nome da tabela referenciada. Implicitamente vai referenciar a chave primária da tabela referenciada. Ou então eu posso fazer a anotação gráfica, e aqui muito importante é o sentido dessa flecha. O sentido dessa flecha é de atributo N, referenciando a chave da tabela referenciada. Modelo relacional, então, em resumo, uma relação é uma tabela de valores. Nós vimos os conceitos de tuplas, atributos, domínios, das restrições básicas de domínio, de chave e de valores nulos. Vimos que o esquema, então, é formado pela definição das relações e das restrições de integridade. E vimos também restrição de integridade da entidade, chave e não nulo, e da integridade referencial, dado pela chave estrangeira. Ampliando essa discussão, pegue os requisitos de qualquer modelagem que a gente fez lá com o modelo ER e pense como seria essa modelagem utilizando o modelo relacional. Veja, não é para transformar o diagrama ER no relacional, não é isso.
é para pegar os requisitos de dados que vocês usaram para fazer a modelagem conceitual usando o modelo R e aplicar então no modelo relacional. Era isso então, mais uma aula de banco de dados com a professora Mirella. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de olhar o PDF aí com os slides, caso vocês queiram revisar depois apenas os slides. Tchau para vocês!